Vocês já se imaginaram recebendo uma ligação que muda toda a vida de vocês em questão de segundos? Eu não precisei imaginar. Eu vivi isso. Meu nome é Lia Nogueira e durante 28 anos da minha vida, minha família me tratou como se eu fosse o maior erro que já aconteceu na história dos Nogueira. Trabalhei como atendente de lavanderia, aprendi corte e costura assistindo vídeos no YouTube, juntei retalhos de tecido que as pessoas jogavam fora para criar minha pequena marca de moda sustentável. Eles riam do meu ateliê minúsculo, das minhas roupas feitas com sobras, da minha vida simples. Até que um dia, uma ligação mudou tudo. Uma herança de 50 milhões de reais que ninguém esperava. E o que aconteceu depois disso? Vocês não vão acreditar. Era uma terça-feira de abril, quando meu celular tocou às 9 da manhã. Eu estava no ateliê, ajudando a G a organizar os pedidos da semana, quando vi um número desconhecido na tela. Normalmente eu não atendo chamadas de números estranhos, sempre algum vendedor querendo empurrar cartão de crédito ou plano de saúde. Mas algo me fez atender. Alô? Bom dia. Falo com Lia Nogueira? Sim, sou eu. Meu nome é doutora Iris Mendonça. Sou advogada do cartório Mendonça e Associados. A senhora poderia comparecer ao nosso escritório hoje à tarde? Temos uma questão urgente para tratar com a senhora. Meu coração começou a acelerar. Questão urgente? Será que era alguma cobrança? Algum problema com a documentação do ateliê? Minha mente já estava calculando quanto dinheiro eu tinha na conta para resolver qualquer emergência. Pode me dar mais detalhes? É sobre o quê? Prefiro explicar pessoalmente, senhora Lia. É sobre uma herança. Herança? Eu quase ri. Quem na minha família deixaria alguma coisa para mim? Meu avô paterno havia morrido quando eu era criança e deixou tudo para meu pai. Minha avó materna morava num asilo e mal se lembrava do meu nome. Devia ser engano. Doutor, acho que há um equívoco. Eu não tenho conhecimento de nenhuma herança. Senhora Lia, confirme comigo alguns dados, por favor. Filha de Renato Nogueira e Patrícia Nogueira, nascida em 15 de março de 1995, residente na Rua das Flores, 847, apartamento 23? Cada informação batia perfeitamente. Senti um frio na barriga. Sim, sou eu mesma, mas eu realmente não entendo. A senhora conhecia a Alzira Furtado? Dona Alzira. A imagem dela veio imediatamente à minha cabeça. Uma senhora pequenina, cabelos grisalhos sempre presos num coque perfeito, óculos de leitura pendurados no pescoço. Durante a pandemia, ela morava num prédio antigo perto do meu ateliê. Lembro que ela sempre passava pela rua quando eu estava saindo para entregar máscaras de pano que eu costurava de graça para os idosos da região. Conhecia sim, Dona Alzira do Prédio Azul da Rua São José. Uma senhora muito educada. Mas por quê? Ela faleceu na semana passada, senhora Lia, e deixou a senhora como uma das beneficiárias do testamento. O mundo parou. G, que estava fingindo organizar os tecidos, mas claramente prestando atenção na conversa, me olhou com cara de espanto. Eu tinha que ter ouvido errado. Desculpa, doutora, acho que não entendi direito. A senhora disse beneficiária? Isso mesmo. A senhora pode comparecer hoje às 15 horas, Rua Marechal Deodoro, 1234, sala 801. Traga um documento de identidade, por favor. Desliguei o telefone em estado de choque. G largou os tecidos e veio correndo. Amiga, que cara é essa? Parece que você viu um fantasma. G, eu acho que herdei alguma coisa de Dona Alzira. Dona Alzira? Aquela senhinha que você sempre cumprimentava na rua. A que você levou cesta básica no começo da pandemia. Ela mesma. Jé me puxou para sentar numa cadeira porque minhas pernas estavam bambas. Lia, respira. Deve ser alguma lembrancinha, sei lá, um móvel antigo, uma bijuteria. Essas pessoas idosas às vezes deixam pequenas coisas para quem foi gentil com elas. Eu queria acreditar nisso. Fazia sentido. Dona Alzira sempre foi muito atenciosa comigo. Quando eu passava na rua com as sacolas de máscaras de pano, ela descia do apartamento dela e conversava um pouco. Perguntava sobre o ateliê, elogiava meu trabalho. Uma vez ela até comentou que achava bonito eu ajudar as pessoas sem pedir nada em troca. Deve ser isso mesmo, Jé.
Talvez ela tenha deixado uma máquina de costura antiga ou uns tecidos que não usava mais. Mas no fundo, algo me dizia que não era só isso. A voz da advogada estava séria demais, formal demais. E por que marcar a reunião no cartório por causa de uma máquina de costura velha? Passei o resto da manhã tentando trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Às 14 horas, me arrumei com minha roupa mais social, uma calça preta e uma blusa branca que eu mesma tinha costurado, e saí para o cartório. O prédio era imponente, todo espelhado, no centro da cidade. Sala 801. O elevador subiu devagar, e eu sentia meu coração batendo mais forte a cada andar. Quando a porta se abriu, vi uma placa dourada: Mendonça e Associados Advocacia. A recepcionista, uma moça bem vestida, me recebeu com um sorriso. A senhora deve ser Lia Nogueira? Doutora Iris está esperando. Por aqui, por favor. A sala da advogada era elegante, com estantes cheias de livros jurídicos e diplomas na parede. Doutora Iris era uma mulher de uns 50 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo e terno cinza impecável. Ela me cumprimentou com firmeza. Senhora Lia, obrigada por vir. Por favor, sente-se. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dela, as mãos suando frio. Doutora Iris, eu ainda não entendo muito bem essa história. Como assim Dona Alzira me deixou alguma coisa? Ela abriu uma pasta grossa e tirou alguns documentos. Dona Alzira Furtado faleceu na última quinta-feira, aos 73 anos, por causas naturais. Ela era viúva, não tinha filhos e deixou um testamento muito específico. A senhora está mencionada como uma das principais beneficiárias. Principais beneficiárias? Mas, doutora, eu mal conhecia a Dona Alzira. Conversávamos na rua às vezes, só isso. Por que ela... Pelo que entendi do testamento, Dona Alzira a observou durante muito tempo. Ela fez anotações detalhadas sobre as pessoas que ajudaram a comunidade durante a pandemia. A senhora foi uma das que mais se destacou. Doutora Iris pegou uma folha e começou a ler. Lia Nogueira, costureira da Rua das Flores, costurou mais de 500 máscaras de pano e distribuiu gratuitamente para idosos e pessoas carentes da região. Entregou 47 cestas básicas com recursos próprios, sem buscar publicidade ou reconhecimento. Ajudou a organizar mutirões de limpeza nas ruas próximas ao seu ateliê. Demonstra caráter íntegro e espírito comunitário genuíno. Fiquei sem palavras. Dona Alzira estava anotando tudo isso? Eu fiz aquelas coisas porque achava certo, porque via as pessoas precisando e queria ajudar. Nunca imaginei que alguém estava prestando atenção. E ela deixou o quê para mim, doutora? Doutora Iris me olhou nos olhos com uma expressão séria. Um quarteirão inteiro de imóveis no centro histórico da cidade. Achei que tinha ouvido errado. Como assim um quarteirão? Dona Alzira era proprietária de 12 imóveis contíguos na região central. Casas antigas, alguns sobrados, a maioria em estado de abandono, mas todos com escritura limpa. O valor estimado após reforma e requalificação é de aproximadamente 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Eu ouvi certo. 50 milhões. Doutora, eu acho que a senhora está enganada. Dona Alzira era uma senhora simples, morava num apartamento pequeno. Dona Alzira era viúva de um zelador, é verdade, mas durante 40 anos ela juntou cada centavo, comprou imóveis em leilão e investiu com muita inteligência. Ela vivia de forma simples por opção, não por necessidade. Minha cabeça estava rodando. 50 milhões de reais. Eu, que juntava moedas para comprar tecido, que dividia a aluguel de uma salinha para manter meu ateliê funcionando. E é tudo meu? Doutora Iris fez uma pausa e sua expressão ficou ainda mais séria. Não exatamente, senhora Liá. A herança vem com condições. Claro que vem. Nada na minha vida nunca foi simples assim. Que tipo de condições?
Primeiro, a senhora só receberá a titularidade plena dos imóveis se transformar o quarteirão num polo de geração de renda para mulheres da região. Segundo, a senhora deve formar um conselho para gerir o projeto, e esse conselho precisa incluir membros da sua família. Sentiu sangue gelando nas veias. Minha família? Seus pais e irmãos devem ser convidados a participar do conselho. É uma exigência expressa do testamento. Agora eu entendi por que Dona Alzira também fez anotações sobre mim. Ela sabia da minha situação familiar. De alguma forma, aquela senhora observadora tinha descoberto como eu era tratada pelos Nogueira. E se eu recusar? Se a senhora recusar as condições, a herança vai para outras instituições beneficentes listadas no testamento. 50 milhões de reais. Um quarteirão inteiro. A chance de transformar a vida de centenas de mulheres. Mas para isso eu teria que enfrentar minha família. Teria que convocar as mesmas pessoas que sempre me humilharam e pedir para elas participarem do meu projeto. Doutora Iris, eu preciso de um tempo para pensar. Claro, mas há uma coisa que preciso mencionar. Toda a família deve ser convocada para a leitura oficial do testamento. É obrigatório por lei. Podemos marcar para a próxima semana? Convocação oficial. Meus pais, meus irmãos Marcelo e Júlio, todos ali descobrindo que eu tinha herdado uma fortuna. Eu já podia imaginar a cara deles. Pode marcar, doutora. Vou avisar todo mundo. Saí do cartório em estado de choque. Na rua, liguei para Gé. Gé, você não vai acreditar no que aconteceu. Conta logo, Lia. Era uma máquina de costura? Era 50 milhões de reais. Silêncio do outro lado da linha. Gé, você tá aí? Lia, você bebeu alguma coisa hoje? Quando cheguei no ateliê, contei tudo para Gé. A expressão dela foi mudando de incredulidade para preocupação. Amiga, você vai ter que chamar sua família para essa reunião, né? Vou. E você sabe como eles vão reagir, né? Eu sabia. Ia ser um inferno. Marquei a reunião para sexta-feira seguinte. Liguei para os meus pais e meus irmãos e disse apenas que precisava de todos no cartório para resolver uma questão importante de herança. Não dei detalhes. Queria ver a reação deles quando descobrissem a verdade. Cheguei ao cartório às 14h30, meia hora antes do horário marcado. Queria me acalmar antes do confronto. Doutora Iris me recebeu na recepção e me levou para uma sala de reuniões maior. Senhora Liá, está nervosa? Muito. Minha família, eles não vão reagir bem. Dona Alzira sabia disso, por isso deixou instruções muito específicas sobre como conduzir essa reunião. Às 15 horas em ponto, minha família chegou. Meu pai, Renato, entrou primeiro com aquela postura imponente de sempre, terno azul marinho bem cortado, cabelos grisalhos penteados para trás. Minha mãe, Patrícia, veio logo atrás, elegante como sempre, vestido bege e bolsa de grife. Marcelo, meu irmão mais velho, chegou reclamando. Que história é essa de herança? De quem? Você nem conhece ninguém com dinheiro. Júlio, o do meio, advogado, como sempre disse que seria, chegou checando o relógio. Espero que seja rápido. Tenho audiência às 15 horas. Ninguém me cumprimentou direito. Ninguém perguntou como eu estava. Era sempre assim. Doutora Iris entrou na sala e se apresentou. A postura dela imediatamente impôs respeito. Voz firme, gestos precisos, olhar que não admitia brincadeira. Boa tarde. Sou doutora Iris Mendonça, responsável pelo espólio de Alzira Furtado. Obrigada por aparecerem. Meu pai franziu a testa. Alzira quem? Nunca ouvi esse nome na nossa família. Alzira Furtado não era parente dos senhores. Era uma senhora de 73 anos, viúva, sem filhos, que faleceu na semana passada. Ela deixou um testamento que inclui a família Nogueira. Marcelo soltou uma risada. E uma estranha qualquer tem a ver conosco? Doutora Iris abriu a pasta e tirou o testamento. A falecida conhecia Lia Nogueira há alguns anos.
observou seu trabalho comunitário durante a pandemia e decidiu incluí-la como principal beneficiária do seu patrimônio. O silêncio na sala ficou pesado. Minha mãe me olhou com cara de surpresa. Meu pai e meus irmãos ainda não entendiam direito onde isso ia dar. Vamos à leitura do testamento, continuou doutora Íris. Eu, Alzira Furtado, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo meu patrimônio imobiliário, consistindo em 12 propriedades contíguas localizadas no centro histórico desta cidade, avaliado em aproximadamente 50 milhões de reais, para Lia Nogueira, sob as seguintes condições. 50 milhões? A reação foi imediata. Marcelo se levantou da cadeira. Isso é algum tipo de piada? Júlio também se alterou. Peraí, 50 milhões? Você tem certeza desses números? Meu pai ficou vermelho. Lia, você conhecia essa mulher? Por que não nos contou nada? Minha mãe estava pálida, em silêncio. Doutora Íris bateu a mão na mesa. Por favor, deixem-me continuar a leitura. Depois vocês fazem perguntas. Primeira condição. Lia Nogueira só receberá a titularidade plena dos imóveis se transformar o quarteirão em um polo de geração de renda para mulheres da região, incluindo ateliês, salas de aula, espaços comunitários e moradia social. Até aí, meus irmãos ainda estavam processando, mas quando veio a segunda condição, explodiu tudo. Segunda condição. Lia Nogueira deve formar um conselho para gerir o projeto, e este conselho deve incluir obrigatoriamente seus familiares diretos, pais e irmãos. O conselho terá poder de veto sobre decisões importantes, mas apenas se houver unanimidade entre os membros familiares. Marcelo bateu o punho na mesa. Que tipo de palhaçada é essa? Uma estranha quer decidir sobre nossa família? Júlio também se alterou. Peraí. 50 milhões? Você tem certeza desses números? Meu pai ficou vermelho. Lia, você conhecia essa mulher? Por que não nos contou nada? Minha mãe estava pálida, em silêncio. Doutora Íris bateu a mão na mesa. Por favor, deixem-me continuar a leitura. Depois vocês fazem perguntas. Terceira condição. Lia Nogueira recusar as condições ou se a família tentar forçar a venda sem cumprir o propósito social estabelecido, toda a herança será transferida para instituições beneficiárias pré-selecionadas. Agora o clima ficou tenso de verdade. Meus irmãos entenderam que não podiam simplesmente forçar uma venda e dividir o dinheiro. Quarta condição. O projeto deve estar funcionando plenamente em até 2 anos. Caso contrário, Lia Nogueira perde a herança. Marcelo estava vermelho de raiva. Isso é chantagem. Uma estranha não pode nos obrigar a participar de projeto nenhum. Vocês não são obrigados, disse eu encontrando minha voz. Vocês podem simplesmente se retirar do conselho. E deixar 50 milhões nas suas mãos? Júlio riu. Você não tem a menor experiência com dinheiro, Lia. Vai perder tudo em 2 anos. Meu pai se levantou. Vou contestar esse testamento. Não é possível que seja válido. Doutora Íris o encarou. Senhor Renato, este testamento foi elaborado por um dos escritórios mais respeitados da cidade. Tem 3 testemunhas, foi registrado em cartório e passou por toda a verificação legal necessária. Não há nada para contestar. Júlio, sempre o advogado, tentou outro ângulo. E se provarmos que Lia não tem capacidade técnica para gerir um projeto desse porte? A capacidade de Lia será avaliada pelos resultados do projeto, não por opiniões familiares, respondeu doutora Íris com firmeza. Minha mãe finalmente falou, com voz fraca. Lia, você realmente quer fazer isso? Criar esse polo de costura? Olhei para ela, depois para os meus irmãos e meu pai, as mesmas pessoas que sempre duvidaram de mim, que sempre me trataram como se eu não prestasse para nada. Agora estavam ali, forçadas a me respeitar por causa de 50 milhões de reais. Quero, mãe. É exatamente o tipo de projeto que sempre sonhei fazer. Marcelo não se controlou. Sonhou? Lia, você vende roupa de retalho numa salinha alugada. Que sonho é esse? O sonho de dar oportunidade para mulheres que nunca tiveram chance, assim como eu nunca tive. A frase saiu mais cortante do que eu pretendia. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Júlio tentou ser conciliador.
Lia, vamos ser práticos. 50 milhões é muito dinheiro. A gente pode fazer um acordo. Você fica com uma parte, a família fica com outra, todo mundo sai ganhando. Dividido? Perguntei. Quem falou em dividir? Ora, somos uma família. É óbvio que vamos dividir. Doutora Iris interrompeu. Senhores, há mais cláusulas no testamento. Permitam-me continuar a leitura. O testamento não permitia isso, Dr. Júlio. Doutora Iris foi clara. Ou Lia aceita as condições e forma o conselho com vocês, ou renuncia à herança completamente. Meu pai estava andando de um lado para outro, nervoso. Isso é ridículo! Uma decisão dessas não pode ser tomada por uma pessoa só. Pode sim, papai. Dona Alzira deixou o dinheiro dela para quem ela quis e com as condições que ela quis. Marcelo me encarou. E você vai aceitar? Olhei para cada um deles. Meu pai, que sempre disse que eu não servia para nada. Minha mãe, que nunca me defendeu. Marcelo, que sempre me humilhou. Júlio, que sempre me tratou como inferior. Vou. A palavra saiu mais firme do que eu esperava. Vou aceitar as condições. Vou formar o conselho e vocês vão ter que decidir se querem participar de algo construtivo na vida ou se preferem ficar de fora. Marcelo bateu a mão na mesa. Você perdeu a cabeça, Lia! 50 milhões de reais e você quer brincar de assistente social? Não é brincadeira, Marcelo. É trabalho sério. Algo que você nunca entendeu. Júlio tentou me intimidar. Lia, você sabe que nós podemos vetar qualquer decisão sua, né? Se não concordarmos com alguma coisa, o projeto para. Desde que vocês sejam unânimes, lembrei. E desde que vocês provem que estão agindo de boa fé. Doutora Iris sorriu discretamente. Ela ainda não tinha lido todas as cláusulas do testamento. Eu sentia que tinha mais surpresas pela frente. Há mais alguma condição? Perguntou meu pai, desconfiado. Ah, sim, respondeu doutora Iris. Mas serão apresentadas na medida em que forem relevantes. Por enquanto, preciso da decisão de Lia. Todos me olharam. 50 milhões de reais. A chance de mudar a vida de centenas de mulheres e a oportunidade de finalmente provar para minha família que eles sempre estiveram errados sobre mim. Eu aceito. Saí do cartório com as pernas bambas. 50 milhões de reais. Eu tinha acabado de aceitar 50 milhões de reais e a responsabilidade que vinha junto. Minha família saiu do prédio em silêncio. Marcelo e Júlio foram embora sem se despedir, visivelmente irritados. Meu pai parou na porta e me olhou de um jeito que nunca tinha visto antes. Não era desprezo, era medo. Lia, você tem certeza do que está fazendo? Não, pai, mas vou descobrir. Minha mãe se aproximou e, pela primeira vez em anos, me tocou no braço. Filha, se você precisar de alguma coisa... Não conseguiu terminar a frase, saiu de cabeça baixa atrás do meu pai. Fiquei ali na calçada vendo eles se afastarem. Peguei o celular e liguei para G. Amiga, você pode me buscar aqui no cartório? Eu aceitei. Aceitou o quê? Os 50 milhões. 20 minutos depois, G chegou de Uber. Ela não tinha carro, assim como eu. No caminho para casa, contei tudo. As condições, a reação da família, o conselho obrigatório. Lia, você tem noção da responsabilidade que pegou? Não faço a menor ideia, G. Mas se eu não pegar, quem vai pegar? Vai ficar tudo nas mãos de instituições que nem conhecem nossa realidade. E se der errado? Se der errado, pelo menos eu tentei. No sábado de manhã, acordei cedo e fui conhecer minha herança. Peguei o endereço que doutora Iris tinha me dado e fui até o centro histórico da cidade. O quarteirão era impressionante e deprimente ao mesmo tempo. 12 casas antigas, algumas do início do século passado com arquitetura linda, mas todas abandonadas, com mato crescendo nas calçadas, janelas quebradas, paredes descascadas. Dava para ver o potencial, mas também dava para ver o tamanho do desafio. Estava andando pela rua tentando imaginar como seria aquilo tudo reformado quando ouvi uma voz atrás de mim. Você deve ser a Lia. Me virei e vi um homem de uns 45 anos, moreno, camiseta de trabalho, capacete na mão. Sou? Você é... Dico. Richard Araújo, mas todo mundo me chama de Dico. Sou o mestre de obras aqui da região. Dona Alzira me contratou umas vezes para pequenos reparos.
Dona Alzira contratou um mestre de obras? Para quê? Ela cuidava desses prédios. Cuidava sim. Uma vez por mês vinha aqui, anotava tudo o que precisava de reparo, mandava fazer os trabalhos básicos para não deixar desabar. Dizia que um dia alguém ia precisar desses imóveis. Esse alguém era eu. Dico, você conhece bem essas construções? Conheço. Trabalhei em pelo menos metade delas. A estrutura tá boa na maioria, mas precisa de reforma completa. Elétrica, hidráulica, pintura, telhado. Quanto você acha que custaria para deixar tudo funcionando? Ele coçou a cabeça, pensativo. Depende do que você quer. Para uso básico, uns 15 milhões. Para deixar tudo top, pode chegar em 25 milhões. Sobrariam 25 milhões para tocar o projeto. Seria suficiente. Dico, você toparia coordenar uma reforma dessas? Toparia, mas posso te fazer uma pergunta? É verdade que você vai transformar isso aqui num lugar para mulheres trabalharem? É verdade. Ele sorriu. Minha esposa costura em casa. Vende umas peças de vez em quando. Ela ficaria muito animada com um projeto assim. Então vamos fazer juntos. Na segunda-feira, voltei ao cartório para começar a parte burocrática. Doutora Iris me recebeu com uma pasta ainda mais grossa. Lia, precisa explicar como vai funcionar a transferência dos imóveis. Você vai receber primeiro a posse provisória para começar as obras. A escritura definitiva só sai quando o projeto estiver funcionando. E se minha família tentar impedir as obras? Elas podem tentar. Por isso, Dona Alzira deixou algumas salvaguardas. Que tipo de salvaguardas? Doutora Iris sorriu. Vamos convocar a primeira reunião do conselho para a semana que vem. Aí você vai descobrir. Passei a semana toda estudando. Li tudo sobre cooperativas, economia solidária, gestão de projetos sociais. A Gé me ajudou a fazer planilhas básicas de custos. Dico passou todos os dias no quarteirão, fazendo medições e orçamentos. Na quarta-feira, recebi uma ligação do Marcelo. Lia, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa loucura que você quer fazer. 50 milhões é muito dinheiro para desperdiçar num projeto que não vai dar certo. Marcelo, você nem sabe qual é o projeto. Eu sei que é coisa de assistente social, e assistente social não dá lucro. Não precisa dar lucro, precisa dar resultado. Lia, escuta, eu tenho uma proposta. Conheço uns investidores que topam comprar o quarteirão por 40 milhões à vista. A gente divide entre a família, você fica com sua parte e pronto, todo mundo sai ganhando. Marcelo, você não entendeu. Não posso vender. O testamento não permite. Todo testamento pode ser contestado, Lia. Júlio já está estudando brechas legais. Então vocês já se estão organizando contra mim? Não é contra você, é a favor da família. 40 milhões divididos por 5 pessoas são 8 milhões cada um. É mais dinheiro do que qualquer um de nós vai ver na vida. E as mulheres que precisam de oportunidade de trabalho? Que mulheres, Lia? Você está vivendo num mundo de fantasia. O mundo real funciona com dinheiro, não com projeto social. Desliguei o telefone irritada. Era exatamente a reação que eu esperava. Para eles, tudo se resumia a dinheiro. Sempre foi assim. Na sexta-feira, véspera da primeira reunião do conselho, a Gé me encontrou no ateliê com uma expressão preocupada. Lia, preciso te contar uma coisa. Ontem apareceu um cara aqui perguntando sobre você. Que tipo de cara? Disse que era jornalista, queria saber sobre sua herança, sobre o projeto, perguntou se era verdade que você ia mexer com tanto dinheiro sem experiência nenhuma. Meu estômago apertou. Você falou alguma coisa? Disse que ele tinha que falar diretamente com você. Mas, Lia, como um jornalista soube da herança? Isso não deveria ser confidencial? Deveria. Liguei para a doutora Iris e contei sobre o jornalista. Lia, informações sobre testamento são públicas depois da abertura. Qualquer pessoa pode consultar, mas é estranho alguém se interessar tão rápido. A senhora acha que minha família espalhou a notícia? É possível. Fique atenta. Às vezes, vazamentos para a imprensa são estratégia para pressionar herdeiros a desistir.
Passei a sexta-feira à noite sem dormir, imaginando todos os cenários possíveis para a reunião do dia seguinte. Como ia sentar numa mesa com minha família sabendo que eles estavam tramando contra mim? Como ia conseguir tomar decisões importantes com pessoas que não acreditavam em mim? No sábado de manhã, cheguei cedo ao cartório. Doutora Iris já estava lá organizando documentos. Lia, nervosa? Muito. Minha família vai tentar sabotar tudo. Lembra que eu falei sobre as salvaguardas de Dona Alzira? Lembro. Então relaxa. Dona Alzira era uma mulher muito inteligente. Ela previu exatamente esse tipo de situação. Às 10 horas, minha família chegou. Dessa vez, além dos meus pais e irmãos, Júlio trouxe um advogado, um homem alto, terno caro, pasta de couro. Quem é ele? Perguntei. Dr. Augusto Ferreira, especialista em direito sucessório. Vim preparado. Marcelo estava com uma pasta também, cheia de papéis. Doutora Iris nos acomodou na sala de reuniões e começou. Esta é a primeira reunião oficial do Conselho Gestor do Projeto Quarteirão Alzira Furtado. Participam Lia Nogueira, beneficiária principal, Renato Nogueira, Patrícia Nogueira, Marcelo Nogueira e Júlio Nogueira, membros familiares obrigatórios. Meu pai interrompeu. Antes de qualquer coisa, queremos contestar algumas cláusulas do testamento. Pode falar, disse doutora Iris implacável. Doutor Augusto se levantou. Doutora Iris, analisamos o testamento e identificamos vícios que podem anulá-lo. Primeiro, a exigência de incluir familiares específicos no conselho pode ser considerada constrangimento ilegal. Segundo, o prazo de 2 anos é impraticável para um projeto desse porte. Terceiro, não há garantias de que a beneficiária tenha competência técnica para gerir os recursos. Doutora Iris escutou tudo em silêncio. Depois respondeu. Doutor Augusto, respeito sua análise, mas discordo completamente. Primeiro, ninguém está sendo constrangido. A família pode recusar participar. Segundo, o prazo foi estabelecido pela própria doutora Alzira e deve ser seguido. Terceiro, não há nenhuma restrição à capacidade técnica da beneficiária. Testadora com base em estudos técnicos que ela encomendou. Terceiro, a competência da beneficiária será avaliada pelos resultados, não por preconceitos familiares. Júlio tentou outro ângulo. Doutora Iris, nossa preocupação é legítima. Lia nunca gerenciou um projeto desse porte. 50 milhões é muito dinheiro para arriscar. E vocês têm uma proposta? Perguntou doutora Iris. Marcelo abriu sua pasta. Temos. Vender o quarteirão para investidores sérios, que vão desenvolver um projeto imobiliário profissional. Todo mundo ganha. A cidade recebe um empreendimento moderno, a família recebe sua parte em dinheiro. E as mulheres que precisam de oportunidades de trabalho? Perguntei. Lia, meu pai falou com aquele tom condescendente de sempre. Você é muito idealista. O mundo não funciona com caridade. Funciona com negócios rentáveis. Não é caridade, pai. É economia solidária. Geração de renda sustentável. Marcelo riu. Economia solidária? É conversa de quem nunca teve que pagar conta. Lia, você acha que vai sustentar centenas de mulheres costurando roupinha? Acho que vou dar oportunidade para elas sustentarem a si mesmas. Com que dinheiro? Você vai investir os 50 milhões em máquinas de costura? Vou investir em estrutura, equipamentos, capacitação, marketing, gestão. É um plano de negócios completo. Júlio folheou alguns papéis. Lia, você tem esse plano de negócios? Peguei minha pasta, bem mais modesta que a deles, mas com informações reais. Tenho. Estudei durante 2 semanas. Conversei com especialistas, fiz orçamentos, calculei custos operacionais. Mostrei as planilhas que a Gé tinha me ajudado a fazer. Marcelo deu uma olhada e riu. Isso aqui é planilha de Excel básico, Lia. Não é plano de negócios. É o começo de um plano de negócios. Vai ser aperfeiçoado conforme o projeto avança. Dr. Augusto se intrometeu. Doutora Iris, isso comprova a nossa tese.
A beneficiária não tem preparo técnico suficiente. Doutora Iris tinha ficado quieta, mas percebi que ela estava apenas esperando o momento certo. Agora ela sorriu. Doutor Augusto, que interessante vocês mencionarem preparo técnico. Dona Alzira também se preocupou com isso. Ela abriu uma gaveta e tirou outro documento. Há uma cláusula adicional no testamento que ainda não foi lida. Cláusula 7ª. Qualquer membro do conselho que tentar sabotar o projeto, forçar venda antecipada ou questionar a competência da beneficiária sem apresentar alternativas construtivas será automaticamente excluído do conselho e perderá qualquer direito sobre as decisões. O silêncio na sala foi total. Além disso, continuou doutora Iris, Dona Alzira deixou um anexo com avaliações detalhadas sobre cada membro da família Nogueira. Meu pai empalideceu. Que tipo de avaliações? Renato Nogueira, dono de rede de restaurantes em dificuldades financeiras, com 3 processos trabalhistas em andamento e dívidas estimadas em 2,3 milhões de reais. Marcelo Nogueira, gerente sem formação técnica, responsável por queda de 40% no faturamento dos restaurantes nos últimos 2 anos. Júlio Nogueira, advogado especializado em causas empresariais de baixa complexidade, sem experiência em gestão de projetos sociais. Cada palavra de doutora Iris era como um tapa na cara deles. Marcelo estava vermelho de raiva. Essa mulher investigou nossa vida? Dona Alzira era muito cuidadosa com suas decisões. Ela queria ter certeza de que estava deixando seu patrimônio para a pessoa certa. Júlio tentou manter a compostura. E qual é a avaliação sobre Lia? Lia Nogueira, empreendedora com 3 anos de experiência em gestão de pequenos negócios, fundadora de marca sustentável reconhecida por clientes locais, histórico comprovado de trabalho comunitário durante a pandemia, capacidade de liderança demonstrada na organização do ateliê comunitário. Era a primeira vez na vida que alguém da minha família ouvia uma avaliação positiva sobre mim feita por uma pessoa de fora. Minha mãe, que tinha ficado calada até então, falou baixinho: Lia, você realmente quer fazer isso? Eu olhei para ela, depois para o meu pai e para os meus irmãos. Pessoas que nunca acreditaram em mim, que sempre me subestimaram, que agora estavam sendo forçadas a reconhecer que talvez, só talvez, eles tivessem estado errados sobre mim durante todos esses anos. Quero, mãe, quero muito. Doutora Iris fechou a pasta. Então vamos à votação. Quem vota a favor do início imediato das obras de reforma do quarteirão? Eu levantei minha mão. Quem vota contra? Marcelo, Júlio e meu pai levantaram as mãos. E a senhora, Patrícia? Minha mãe olhou para mim, depois para o meu pai, depois para mim de novo. Por alguns segundos eu vi nela uma luta interna que eu nunca tinha presenciado. Eu me abstenho. Meu pai a olhou com cara de traição. Patrícia! Renato, eu quero ver onde isso vai dar. Doutora Iris anotou os votos. 3 votos contra, 1 a favor, 1 abstenção. Como não houve unanimidade entre os membros familiares, conforme estabelecido no testamento, a decisão final fica com a beneficiária principal. Lia, você mantém sua decisão? Mantenho. Então, as obras começam na segunda-feira. Marcelo se levantou irritado. Isso não vai ficar assim. Vamos recorrer. Fiquem à vontade, respondeu doutora Iris. Mas lembrem-se, qualquer tentativa de sabotagem resultará em exclusão automática do conselho. Quando todo mundo saiu, fiquei sozinha com doutora Iris. Doutora, minha família vai tentar impedir as obras? Provavelmente, mas Dona Alzira previu isso também. Na semana que vem você vai conhecer mais algumas salvaguardas que ela deixou. Saí do cartório sabendo que a guerra tinha começado. Minha família não ia aceitar perder o controle sobre 50 milhões de reais. Eles iam tentar de tudo para me fazer desistir. Mas pela primeira vez na vida eu tinha uma arma que eles não conheciam. O legado de uma mulher sábia que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Na segunda-feira, as obras começaram. E junto com elas, começou a maior batalha da minha vida.
A segunda reunião do conselho foi marcada para uma semana depois, numa sala maior que doutora Iris alugou especialmente para acomodar mais pessoas. Além da minha família, ela tinha convidado a Gé, o Dico e uma surpresa que eu não esperava: Amanda Coelho, uma influenciadora de moda sustentável que tinha mais de 200 mil seguidores no Instagram. "Quem é essa menina?", meu pai perguntou, olhando Amanda de cima a baixo. Ela estava vestida com um conjunto lindo de calça e blazer que claramente eram peças de brechó reformadas. "Amanda vai documentar o projeto para as redes sociais. Transparência total." Júlio não gostou nada. "Lia, isso é um projeto familiar, não precisamos de exposição pública." "Justamente por ser um projeto que vai usar dinheiro público e incentivos fiscais, precisa sim de transparência", respondeu doutora Iris. Marcelo chegou atrasado, claramente irritado. Sentou pesado na cadeira e cruzou os braços. "Vamos logo com isso, tenho mais o que fazer." Doutora Iris começou a reunião lendo a ata da semana anterior e depois passou a palavra para mim. "Lia, pode apresentar o cronograma de obras?" Abri minha pasta, que agora estava bem mais organizada graças a Gé, e comecei. Fase 1. Reforma estrutural de 6 casas, prazo de 6 meses. Orçamento, 8 milhões. Fase 2. Instalação de equipamentos e mobiliário para ateliês, prazo de 3 meses. Orçamento, 4 milhões. Fase 3. Capacitação e inauguração, prazo de 2 meses. Orçamento, 2 milhões. Júlio interrompeu. 14 milhões só para começar? E se der problema? "Por isso temos reserva de emergência", respondi mostrando a planilha. 10 milhões para imprevistos e capital de giro dos primeiros 2 anos. Meu pai balançou a cabeça. "Lia, você está falando de números que nunca viu na vida. 14 milhões não é brincadeira." "Eu sei, pai. Por isso contratei consultoria especializada." Era mentira. Não tinha contratado consultoria nenhuma. Não tinha dinheiro para isso. Mas tinha passado noites estudando projetos similares na internet e conversando com Dico sobre custos reais de construção. Marcelo pegou as planilhas e começou a folhear com cara de deboche. "Lia, esses números estão completamente furados. 8 milhões para reformar 6 casas? Isso é o dobro do preço de mercado." "É o preço para fazer o trabalho direito, Marcelo, com acessibilidade, sustentabilidade e qualidade." "Qualidade? Lia, você vai ensinar costura para mulheres que mal sabem ler, não precisa de palácio." A frase dele me irritou, mas foi a Gé quem respondeu. "Marcelo, mulheres que mal sabem ler sustentam famílias inteiras com costura. Elas merecem um ambiente digno para trabalhar." "Quem é você para opinar?" Marcelo a encarou. "Eu sou a diretora operacional do projeto", Gé respondeu sem se intimidar. Meu pai franziu a testa. "Diretora? Lia, você já está contratando gente?" "Gé é minha sócia há 3 anos, pai. Ela conhece o trabalho melhor que qualquer um aqui." Júlio tentou outro ângulo. "E qual é a garantia de que essas mulheres vão realmente conseguir se sustentar com costura? O mercado está saturado." Amanda, que tinha ficado quieta até então, se manifestou. "Posso responder isso? Trabalho com moda sustentável há 5 anos. O mercado está em crescimento de 40% ao ano. Falta oferta qualificada, não sobra." "E você é especialista em quê?", Júlio perguntou com sarcasmo. "Sou formada em marketing digital e tenho uma marca própria que fatura 50 mil por mês só com peças upcycling." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. 50 mil por mês era mais do que Marcelo ganhava gerenciando os restaurantes do meu pai. Doutora Iris retomou o controle. "Vamos à votação. Quem aprova o cronograma e orçamento apresentados por Lia?" Levantei minha mão, Gé também. Amanda também. Aparentemente ela tinha direito a voto como consultora externa. "Quem vota contra?" Marcelo, Júlio e meu pai levantaram as mãos. "Patrícia?" Minha mãe olhou para mim. Hesitou, olhou para o meu pai. Eu concordo que o projeto precisa começar. Voto a favor." Meu pai a olhou como se ela tivesse traído a família inteira. 4 votos a favor, 3 contra, anotou doutora Iris. Cronograma aprovado.
Marcelo bateu a mão na mesa. Isso é ridículo. Estamos aprovando o desperdício de milhões. Vocês têm alguma alternativa construtiva? Perguntou doutora Iris. Júlio abriu sua pasta. Temos. Pesquisei projetos similares em outras cidades. O mais eficiente custou 60% menos e atendeu o dobro de beneficiárias. Pode detalhar? Parceria público-privada. A prefeitura entra com terreno e incentivos, empresas privadas entram com investimento, beneficiárias pagam aluguel simbólico pelos espaços. Dico, que também tinha ficado calado, se manifestou. Dr. Júlio, trabalhei nesse projeto que o senhor mencionou. Durou 6 meses. As empresas parceiras quebraram, as mulheres ficaram sem espaço e a prefeitura teve que assumir o prejuízo sozinha. Como você sabe disso? Porque eu era o mestre de obras lá também. Júlio ficou sem resposta. Doutora Iris encerrou a reunião. Obras começam segunda-feira. Próxima reunião em 15 dias para avaliação do andamento. Todo mundo saiu em silêncio. Minha família claramente não estava satisfeita, mas não tinha conseguido impedir o início das obras. Na saída, minha mãe me puxou para um canto. Lia, você tem certeza do que está fazendo? Mãe, pela primeira vez na vida eu tenho certeza de alguma coisa. Seu pai está muito bravo comigo por ter votado a favor. E a senhora se importa? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Antes eu me importava. Agora, não sei mais. As obras começaram numa segunda-feira de maio ensolarada. Dico chegou às 7 da manhã com uma equipe de 8 pedreiros, 2 eletricistas e um encanador. Eu e a Já fomos acompanhar o primeiro dia. Ver aquelas casas abandonadas sendo invadidas por gente trabalhando, barulho de furadeira, cheiro de tinta fresca, foi emocionante. Finalmente o projeto estava saindo do papel. Lia, olha só isso aqui, Dico me chamou para ver uma das casas. A estrutura está melhor do que eu imaginava. Dona Alzira realmente cuidou bem desses imóveis. Até às 10 da manhã, tudo estava correndo perfeitamente. Aí começaram os problemas. O primeiro caminhão de material chegou com tijolos de qualidade duvidosa. Dico examinou e balançou a cabeça. Isso aqui não é o que eu pedi. São tijolos de segunda linha. Tem certeza? Tenho. Pedi tijolo de primeira. Esse aqui é refúgio. Se usarmos isso, a parede vai trincar em 6 meses. Liguei para o fornecedor. A resposta foi estranha. Senhora Lia, recebemos uma contra-ordem hoje de manhã pedindo mudança no material. Falaram que era para economizar. Contra-ordem de quem? Do responsável técnico do projeto, Marcelo Nogueira. Meu sangue ferveu. Marcelo não era responsável técnico de nada, nem estava autorizado a fazer contra-ordens. Senhor, Marcelo Nogueira não tem autorização para mudar especificações. Quero material original conforme orçamento. Mas, senhora, ele disse que vocês estavam com problema de orçamento. Não temos problema nenhum. Quero o material certo hoje à tarde. Desliguei irritada. A Já estava ao meu lado. Lia, seu irmão está sabotando as obras. Tá, e isso é só o começo. Na tarde, chegou outro problema. 2 vizinhos apareceram reclamando do barulho e dizendo que iam chamar a prefeitura para embargar as obras. Pessoal, conversei com eles. As obras têm alvará. Estamos respeitando os horários permitidos. Qual é o problema? O problema é que a gente não quer favelinha aqui no centro histórico. Não vai ser favelinha, vai ser um centro de capacitação profissional. É o que dizem, mas a gente sabe como termina essas coisas. Percebi que alguém tinha plantado informações erradas sobre o projeto, e eu suspeitava de quem. No final do dia, Amanda apareceu com o equipamento de filmagem. Lia, posso documentar o primeiro dia de obras para mostrar que realmente começou? Claro! Ela fez uma live no Instagram mostrando o canteiro, entrevistando o Dico, explicando o projeto. Em meia hora, o vídeo tinha 10.000 visualizações e centenas de comentários positivos. Mas tinha comentários negativos, estranhos. Mais um projeto para inglês ver. Esquela para lavar dinheiro. Costurinha não sustenta ninguém. Essa menina não tem experiência para nada. Os comentários eram muito parecidos, como se fossem coordenados. Amanda me mostrou. Lia, isso é campanha organizada. Alguém está pagando para atacar o projeto. Você consegue rastrear de onde vem? Posso tentar,
mas tenho quase certeza de que é alguém próximo. As informações são muito específicas. Na terça-feira, o problema foi com o fornecimento de energia elétrica. A equipe chegou para começar a instalação elétrica e descobriu que alguém tinha cancelado o pedido de ligação provisória. Dico estava revoltado. Lia, sem energia elétrica não consigo trabalhar, como vou usar as ferramentas? Passei a manhã inteira na companhia elétrica tentando resolver. A funcionária me explicou. Senhora, recebemos um pedido de cancelamento ontem por telefone. A pessoa se identificou como Júlio Nogueira, advogado responsável pelo projeto. Júlio Nogueira não é responsável por nada. Quero a ligação de volta hoje. Infelizmente não é possível. Precisa abrir novo processo. Demora uma semana. Uma semana sem energia elétrica. As obras paradas, os pedreiros sem trabalho. Liguei para Júlio. Por que você cancelou a ligação de energia elétrica? Eu não cancelei nada, Lia. Alguém se passou por você na companhia elétrica. Que absurdo! Vou averiguar quem fez isso. A voz dele estava fingida demais. Ele sabia muito bem quem tinha feito. À tarde, a situação piorou. 3 mulheres que eu conhecia do bairro apareceram no canteiro. Lia, é verdade que esse projeto é só fachada para você ganhar dinheiro? Como assim? Tá todo mundo comentando que você vai pegar os milhões e sumir, que essa história de ateliê é mentira. Gente, vocês me conhecem há anos. Quando eu menti para vocês? Não mentiu, mas dinheiro muda as pessoas. A campanha de difamação estava funcionando. As próprias mulheres que seriam beneficiadas estavam duvidando do projeto. Amanda chegou nesse momento e gravou um vídeo esclarecendo os boatos. Mostrou documentos, explicou o testamento, entrevistou o Dico comprovando que as obras eram reais. Pessoal, prestem atenção, quando alguém tenta destruir um projeto social, perguntem quem se beneficia com essa destruição. Quem ganha se esse ateliê não funcionar? O vídeo viralizou. Em 2 horas tinha 50 mil visualizações. Os comentários agora eram majoritariamente de apoio. Vá em frente, Lia. O Brasil precisa de mais projetos assim. Quem está atacando deve estar com inveja. Mas a guerra estava só começando. Na quarta-feira de manhã, aconteceu o que eu mais temia. Estava no ateliê resolvendo umas pendências quando recebi uma ligação desesperada do Dico. Lia, vem aqui correndo, teve um acidente. Meu coração disparou. Saí correndo para o canteiro de obras. Quando cheguei, vi uma ambulância na porta e uma pequena multidão se aglomerando. Uma das paredes laterais da casa número 3 tinha desabado parcialmente. Alguém se machucou? Perguntei para Dico, que estava com o rosto sujo de poeira. Não, graças a Deus. João estava trabalhando ali perto quando começou a rachar. Ele saiu correndo a tempo. João era um dos pedreiros mais experientes da equipe. Se ele não tivesse percebido os sinais... O que aconteceu? A estrutura não estava boa? Dico me puxou para um canto e baixou a voz. Lia, isso não foi acidente. Alguém mexeu nos materiais. Como assim? Lembra daqueles tijolos de segunda linha que chegaram na segunda? Parte da equipe acabou usando antes de eu perceber, mas não é só isso. A argamassa também estava adulterada. Adulterada como? Com areia demais, pouco cimento, qualquer pedreiro experiente saberia que não ia aguentar o peso. Senti um frio na barriga. Dico, você está dizendo que alguém sabotou a obra? Estou, e sei quem foi. Ele me mostrou um papel amassado que tinha encontrado no lixo. Instruções para o fornecedor, mudando as especificações da argamassa. Assinado por Marcelo Nogueira. Minha própria família tinha tentado provocar um acidente que podia ter matado alguém. A polícia chegou para fazer o boletim de ocorrência. O engenheiro da prefeitura apareceu para avaliar os danos. Jornalistas começaram a chegar. Senhora Lia, como a senhora explica esse acidente logo no começo das obras? Foi sabotagem. Respondi sem hesitar. A senhora tem provas? Mostrei o papel com as instruções assinadas por Marcelo. O jornalista arregalou os olhos. Isso é uma acusação grave? O senhor Marcelo é seu irmão, não é? É. E é exatamente por isso que eu sei que ele é capaz disso. À tarde, a situação piorou. Notícia em todos os jornais locais. Irmão sabota a obra de projeto social herdado por costureira. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas, apoiadores, curiosos.
Mas a ligação que mais me abalou foi a da minha mãe. Lia, seu pai está furioso. Diz que você está destruindo a reputação da família. Mãe, quem está destruindo a reputação é o Marcelo, sabotando uma obra. Ele não fez nada, diz que você está inventando. As provas estão na polícia. Filha, talvez fosse melhor você desistir desse projeto, está causando muita confusão na família. Mãe, um pedreiro quase morreu hoje por causa da sabotagem do Marcelo e a senhora quer que eu desista? Ela ficou em silêncio e desligou. Naquela noite, quando eu e a Gé estávamos fazendo um relatório dos danos para o seguro, descobrimos algo ainda pior. Nina, a gata do ateliê, tinha desaparecido. Nina tinha chegado ao ateliê 2 anos atrás, ainda filhote, escondida entre uns sacos de retalho. Era arisca com estranhos, mas carinhosa com as mulheres que frequentavam as aulas. Virou mascote não oficial do projeto. Lia, a Nina sempre dorme aqui no ateliê, disse a Gé preocupada. Ela nunca sai à noite. Você acha que ela pode ter se assustado com o barulho do desabamento e fugido? É possível. Mas também o quê? Também pode ter sido mais uma sabotagem, machucar a gata para te abalar emocionalmente. A possibilidade me deixou enjoada. Eram capazes disso? Passamos a noite procurando Nina pela vizinhança. Chamamos, oferecemos ração, perguntamos para todo mundo. Nada. Na manhã seguinte, Amanda fez uma live pedindo ajuda para encontrar Nina. Em 2 horas apareceram 15 voluntários para ajudar na busca. Mulheres do bairro que eu nem conhecia direito se uniram para procurar a gata. Crianças espalharam cartazes com foto dela. Um veterinário se ofereceu para examinar a Nina gratuitamente quando ela fosse encontrada. Foi quando percebi algo importante. A sabotagem tinha criado o efeito contrário do esperado. Em vez de destruir a confiança no projeto, tinha unido a comunidade em torno dele. Lia, disse Dona Cida, uma senhora de 65 anos que morava na rua ao lado. Se tem gente tentando destruir seu projeto é porque ele é bom mesmo. Coisa ruim ninguém sabota. Aquela frase me deu forças para continuar. Mas Nina ainda não tinha aparecido. E eu sabia que se alguma coisa tivesse acontecido com ela, seria impossível provar quem foi o responsável. A guerra estava escalando, e eu precisava me preparar para batalhas ainda piores. 2 semanas depois do acidente, recebemos a convocação que eu mais temia: audiência pública na Câmara Municipal para debater os incentivos fiscais do projeto. A vereadora Larissa Prado tinha cedido à pressão de alguns empresários locais que questionavam o uso de dinheiro público em experimentos sociais. Doutora Iris me explicou a situação. Lia, essa audiência é crucial. Se perdermos os incentivos fiscais, o projeto fica inviável financeiramente. Seus irmãos conseguiram mobilizar pessoas influentes contra você. Que tipo de pessoas? Empresários da construção civil, donos de imóveis no centro histórico, políticos conservadores. Eles argumentam que o projeto vai desvalorizar a região. E argumentam baseados em quê? Em preconceito, principalmente. Mas também apresentaram um dossiê técnico contestando sua capacidade de gestão. Um dossiê técnico? Só podia ter vindo do Júlio. A audiência foi marcada para uma quinta-feira, às 19 horas. Cheguei à Câmara 1 hora antes para me preparar. Amanda estava lá com todo o equipamento de filmagem e Jé tinha trazido Carol, nossa nova analista financeira, uma menina de 25 anos, recém-formada em economia, que eu tinha contratado depois do acidente para deixar as contas transparentes. Lia me mostrou um tablet cheio de gráficos. Descobri algo muito interessante nos números que eles apresentaram contra o projeto. O que você descobriu? As projeções de custo estão inflacionadas em 300%. Os dados de mercado estão errados. E tem mais. Eles usaram informações de projetos que faliram, ignorando completamente os que deram certo. Você consegue provar isso? Consigo. Tenho aqui dados reais de 15 projetos similares no Brasil. A maioria teve sucesso acima de 80%. Às 19 horas, o plenário da Câmara estava lotado. De um lado, empresários de terno e gravata. Do outro, mulheres do bairro vestindo peças que elas mesmas tinham costurado no meu ateliê. O contraste era impressionante. A vereadora Larissa Prado abriu a sessão.
Estamos aqui para debater o projeto Quarteirão Alzira Furtado e os incentivos fiscais solicitados. Primeiro, ouviremos os questionamentos. Um empresário da construção civil se levantou. Senhora vereadora, esse projeto é um risco para toda a região. 50 milhões de reais nas mãos de uma pessoa sem experiência em gestão de grandes empreendimentos. Murmúrios de aprovação entre os empresários. Além disso, projetos de costura não geram emprego real. São ocupações temporárias que não sustentam famílias. Uma das mulheres do ateliê se levantou e pediu para falar. Permissão para responder, vereadora? Pode falar, dona Sônia. Sônia Martins. Trabalho com costura há 10 anos. Sustento 3 filhos sozinha com esse trabalho. Como assim não é emprego real? O empresário tentou rebater. Senhora, com todo respeito, costura artesanal não compete com indústria moderna. Amanda se levantou e pediu a palavra. Vereadora, posso apresentar dados sobre o mercado de moda sustentável? Pode. Amanda ligou seu notebook no projetor e mostrou gráficos impressionantes. O mercado de moda sustentável cresceu 67% no último ano. Só na nossa região tem demanda reprimida para mais de 500 costureiras especializadas. O projeto da Lia vai suprir uma necessidade real do mercado. Foi a vez do Júlio se manifestar. Vereadora, minha irmã é uma pessoa bem intencionada, mas não tem capacidade técnica para gerir 50 milhões. Apresento aqui um laudo elaborado por consultoria especializada. Ele entregou uma pasta grossa para a vereadora. O laudo aponta inconsistências graves no plano de negócios, projeções irrealistas e risco alto de fracasso. Carol pediu para ver o laudo, folheou rapidamente e sorriu. Vereadora, posso contestar esses números? Pode. Carol conectou seu tablet no projetor e começou a desmontar os dados do Júlio em tempo real. Primeira inconsistência. O laudo usa custo de mão de obra de São Paulo para calcular gastos em nossa cidade, diferença de 40%. Segunda inconsistência. Projeta demanda baseada em dados de 2015, ignorando o crescimento do setor. Terceira inconsistência. Não considera incentivos fiscais já aprovados pela própria Câmara. A cada ponto que Carol desmontava, o rosto do Júlio ficava mais vermelho. E tem mais, continuou Carol. O laudo foi elaborado pela empresa JM Consultoria, que tem como sócio majoritário Júlio Nogueira. Ele elaborou um laudo para contestar o projeto da própria irmã. Um burburinho tomou conta do plenário. Júlio tentou se explicar. Isso não invalida os dados técnicos, invalida a credibilidade, respondeu a vereadora Larissa com firmeza. Foi quando aconteceu algo que me emocionou. As mulheres do ateliê começaram a se levantar, uma por uma, para falar. Dona Cida, de 65 anos. Vereadora, aprendi a costurar com Lia durante a pandemia. Hoje vendo peças na feira e consigo pagar meus remédios. Isso não é emprego real? Maria, de 35 anos. Eu estava desempregada há 2 anos. Com as aulas da Lia, consegui montar um ateliê em casa. Meus filhos não passam mais fome. Isso não vale nada? Rosa, de 50 anos. Vereadora, nós não viemos aqui pedir esmola. Viemos mostrar que somos trabalhadoras. Só precisamos de oportunidade. Uma por uma, 12 mulheres se levantaram para testemunhar. Todas vestindo roupas que elas mesmas tinham feito. Todas mostrando que costura não era hobby, era sustento. O silêncio no plenário era total. Até os empresários tinham parado de murmurar. Vereadora Larissa pediu para eu me manifestar. Lia, qual é sua resposta final aos questionamentos? Me levantei e olhei para o plenário. Vi meus irmãos e meu pai num canto, visivelmente contrariados. Vi os empresários com cara de irritação. E vi as mulheres me olhando com esperança. Vereadora, não vim aqui pedir favor, vim mostrar trabalho. Essas mulheres não precisam de assistência, precisam de oportunidade. O projeto vai dar isso: oportunidade, dignidade, renda. Se isso não merece incentivo público, então eu não entendo mais nada de política. A votação foi apertada: 4 votos a favor, 3 contra. Os incentivos fiscais foram aprovados. Quando saímos da Câmara, Amanda fez uma live em tempo real mostrando a decisão. Em meia hora, o vídeo tinha 80 mil visualizações e mais de 3 mil comentários de apoio. Mas eu sabia que a vitória na audiência só ia aumentar a raiva da minha família.
3 dias depois da audiência, doutora Iris me ligou. Lia, precisa vir ao cartório urgente. Há uma questão importante sobre o testamento. Que tipo de questão? Prefiro explicar pessoalmente e traga sua família, todos. O tom dela estava sério demais. Alguma coisa tinha acontecido. Marquei a reunião para o dia seguinte. Dessa vez, minha família chegou acompanhada. Júlio trouxe Dr. Augusto de novo e Marcelo trouxe um contador. Doutora Iris, Dr. Augusto começou antes mesmo de sentar. Vim contestar a votação da audiência pública. Houve irregularidades processuais. Que tipo? Irregularidades processuais, conflito de interesse da analista financeira que é funcionária da beneficiária, testemunhas enviesadas, manipulação emocional do plenário. Doutora Iris deixou ele falar, depois sorriu. Doutor Augusto, que bom que o senhor mencionou irregularidades, porque eu também descobri algumas. Ela abriu a gaveta e tirou um envelope lacrado. Este envelope contém anexos do testamento de Dona Alzira que só deveriam ser abertos em caso de tentativa de sabotagem ao projeto. Meu pai empalideceu. Sabotagem? Ninguém sabotou nada. Não? Doutora Iris abriu o envelope e tirou várias folhas. Então vou ler a cláusula secreta número 8. Em caso de qualquer membro do Conselho Familiar tentar impedir, sabotar ou desacreditar o projeto por meio de ações diretas ou indiretas, os culpados serão expostos publicamente e perderão qualquer direito de participação nas decisões futuras. Marcelo tentou parecer indignado. Isso é absurdo, não fizemos nada. Doutora Iris continuou. Dona Alzira era uma mulher muito prevenida. Ela deixou evidências de tudo. Tirou uma pasta e começou a distribuir cópias. Gravação telefônica de Marcelo Nogueira orientando o fornecedor a usar material de baixa qualidade. Data, 15 de maio. O áudio começou a tocar. A voz do Marcelo era inconfundível. Olha, o importante é economizar. Usa tijolo de segunda linha mesmo, ninguém vai perceber. Recibo de pagamento de JM Consultoria para elaboração de laudo tendencioso contra o projeto. Valor, R$15 mil. Data, 20 de maio. Júlio tentou se explicar. Esse laudo foi técnico, imparcial. E-mails trocados entre Júlio Nogueira e empresários locais organizando oposição ao projeto na audiência pública. Datas, 18 a 25 de maio. Doutora Iris leu um dos e-mails. Precisamos impedir esse projeto a qualquer custo. Minha irmã não tem capacidade para gerir tanto dinheiro. Se deixarmos, ela vai dar tudo para vagabundas que se dizem costureiras. O silêncio na sala era ensurdecedor. Há mais, continuou doutora Iris. Contrato de prestação de serviços entre Marcelo Nogueira e Construtora Mendes para a aquisição do quarteirão por preço abaixo do mercado, datado de ontem. Marcelo estava encurralado. Como vocês conseguiram essas informações? Dona Alzira contratou um investigador particular há 6 meses para monitorar possíveis ameaças ao projeto. Tudo foi documentado. Meu pai finalmente explodiu. Isso é perseguição. Uma estranha não pode investigar nossa família. Renato, doutora Iris o encarou. Dona Alzira não investigou vocês. Ela investigou tentativas de prejudicar o legado dela e encontrou muita coisa. Ela tirou mais um documento. Relatório financeiro dos restaurantes Nogueira. Prejuízo acumulado de 2,3 milhões nos últimos 2 anos. 3 processos trabalhistas em andamento. Dívidas tributárias em aberto. Risco iminente de falência. Agora eu entendi tudo. Minha família não queria só me prejudicar. Eles precisavam do dinheiro da herança para salvar os negócios falidos. Por isso, tanto interesse em forçar a venda do quarteirão, murmurei. Doutora Iris confirmou. Exato. E há uma última cláusula que preciso ler. Caso seja comprovada tentativa de sabotagem, os culpados ficarão impedidos de participar do conselho e todas as evidências serão tornadas públicas através da imprensa local. Dr. Augusto tentou uma última cartada. Doutora Iris, essas gravações foram obtidas ilegalmente, não têm valor jurídico. Foram obtidas por investigador licenciado, com autorização judicial, tudo legal. Júlio finalmente baixou a guarda. Doutora Iris, o que precisamos fazer para reverter essa situação? Nada. A situação é irreversível,
Marcelo e Júlio estão banidos do conselho. As evidências serão entregues à imprensa hoje à tarde. Minha mãe, que tinha ficado calada durante toda a reunião, começou a chorar. Lia, eu não sabia de nada disso. Olhei para ela. Por mais que tivesse mágoa da omissão de anos, eu acreditava que ela realmente não soubesse das sabotagens. Mãe, a senhora ainda pode fazer parte do conselho, se quiser. Ela olhou para o meu pai, depois para mim. Quero. Meu pai a encarou com raiva. Patrícia, você não vai trair sua própria família. Renato, nossa família já foi traída, por você e pelos nossos filhos. Foi a primeira vez na vida que vi minha mãe enfrentar o meu pai. As reportagens saíram em todos os jornais da cidade no dia seguinte. Irmãos sabotam projeto social da própria irmã para forçar venda de herança milionária. Marcelo e Júlio viraram piada na cidade. Meu pai fechou 2 dos 3 restaurantes da rede e demitiu metade dos funcionários. Mas eu sabia que eles não iam desistir. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. A vingança veio uma semana depois, de uma forma que eu não esperava. Estava no canteiro de obras, supervisionando a instalação de equipamentos, quando Dico me chamou. Lia, tem uns caras aqui dizendo que vão lacrar a obra. Fiscais da prefeitura, com ordem judicial. Qual é o problema? Denúncia anônima de irregularidades ambientais. Vamos ter que parar tudo até nova vistoria. Mas nós temos todas as licenças. Sim, mas a denúncia questiona o laudo de impacto ambiental. Laudo que tinha custado R$80 mil e levado 3 meses para ficar pronto. Liguei para a doutora Iris. Doutora, embargaram a obra por questão ambiental. Isso é impossível, o projeto tem licença completa. Pois embargaram, e eu tenho certeza de quem fez a denúncia. Doutora Iris suspirou. Lia, você precisa saber. Marcelo registrou uma empresa fantasma ontem, RM Empreendimentos, e essa empresa fez proposta para comprar o quarteirão por 25 milhões. Metade do valor? Exato. A estratégia é clara: inviabilizar o seu projeto, forçar venda por preço baixo, revender pelo valor real. Senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Naquela tarde, Amanda fez uma live explosiva mostrando toda a documentação da sabotagem. O vídeo viralizou nacionalmente. Em 6 horas, tinha 500 mil visualizações. Empresárias de outros estados começaram a oferecer apoio. Uma construtora de Belo Horizonte se ofereceu para terminar as obras gratuitamente. Uma rede de lojas de tecidos ofereceu matéria-prima com desconto de 70%. Lia, Amanda me mostrou o celular. Você virou símbolo nacional de resistência ao machismo empresarial. Mas a pressão local estava ficando insuportável. Marcelo apareceu no ateliê na quinta-feira à noite, depois que todo mundo tinha ido embora. Lia, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Marcelo. Temos sim. Você quer destruir nossa família por causa desse projeto idiota? Quem está destruindo a família são vocês, com sabotagem e mentira. Lia, 50 milhões é muito dinheiro. Você não tem dimensão do que está fazendo. Tenho sim. Eu estou dando oportunidade para mulheres que nunca tiveram chance. Que mulheres? Umas costureirinhas que nem sabem calcular troco? A paciência acabou. Sai daqui, Marcelo, agora. E se eu não sair? Foi quando apareceu uma surpresa que mudou tudo. A porta se abriu e entrou uma mulher de uns 35 anos, loira, elegante, com sotaque estrangeiro. Com licença, estou procurando Lia Nogueira. Sou eu. Meu nome é Victoria Hamilton, sou neta de Alzira Furtado. Marcelo e eu ficamos paravisados. Como assim, neta? Perguntei. Minha avó teve uma filha antes de casar que foi adotada por uma família inglesa. Essa filha era minha mãe. Só descobri a existência da vovó Alzira ano passado, mas não consegui chegar a tempo de conhecê-la. Victoria abriu uma pasta. Mas ela deixou uma carta para mim, e uma herança também. Marcelo empalideceu. Que tipo de herança? 20 milhões de reais em conta corrente e uma cláusula especial.
Posso usar esse dinheiro para apoiar o projeto da Lia se ele estiver sendo sabotado. Ela me entregou a carta de Dona Alzira. Leia em voz alta, por favor. Abri a carta e comecei a ler. Querida Victoria, se você está lendo isso, é porque tentaram impedir o projeto da Lia. Use o dinheiro que deixei para você como fundo de emergência. Mostre para os sabotadores que mulheres unidas são mais fortes que homens gananciosos. Victoria sorriu. Então, Lia, aceita minha parceria? Olhei para Marcelo, que estava com cara de quem tinha visto um fantasma. Aceito. Ótimo. Amanhã mesmo deposito 10 milhões na conta do projeto, para emergências. Marcelo saiu do ateliê sem dizer uma palavra. A guerra tinha virado. E agora tínhamos munição de sobra. 6 meses depois, estava diante do cartório segurando a escritura definitiva dos 12 imóveis. 50 milhões de reais oficialmente meus. Mas o que mais me emocionava não era o papel na minha mão, era a vista da janela, o quarteirão funcionando plenamente. 82 mulheres trabalhando em 6 ateliês diferentes, sala de aula de capacitação lotada, loja colaborativa vendendo as peças na internet, creche comunitária para as filhas das costureiras e, no centro de tudo, uma placa. Centro Dona Alzira, Mulheres Construindo o Futuro. A última reunião do conselho tinha sido na semana anterior. Compareceram eu, minha mãe, Gé, Amanda, Victoria, Carol, Dico e doutora Iris. Marcelo e Júlio foram oficialmente excluídos após tentativa de golpe. Meu pai perdeu qualquer influência quando os restaurantes faliram definitivamente. Primeira prestação de contas, anunciei, mostrando as planilhas de Carol. Investimos 28 milhões em reformas e equipamentos. Sobram 22 milhões para capital de giro e expansão. Faturamento do primeiro trimestre, R$850 mil. Lucro líquido distribuído entre as cooperadas, 340 mil. Minha mãe, que agora frequentava o centro 3 vezes por semana, ajudando na gestão administrativa, sorriu. Lia, suas costureirinhas faturam mais que os restaurantes do seu pai faturavam. Era verdade, e era delicioso. Victoria apresentou a novidade que eu mais esperava. Temos convite para replicar o projeto em Salvador, Recife e Belo Horizonte. Investidores interessados, terrenos disponíveis, mulheres organizadas esperando. E tem mais, disse Amanda, sempre animada. Netflix quer fazer documentário sobre o projeto. Título provisório: A Herança das Guerreiras. Na saída do cartório, encontrei Júlio na calçada. Ele estava mais magro, barba por fazer, roupa amarrotada. Lia, posso falar contigo? Parei e o encarei. Ele baixou os olhos. Eu queria pedir desculpas pelo que fiz, pela sabotagem, por tudo. Júlio, você quase matou um pedreiro com material adulterado. Eu sei, e isso me consome todo dia. Pela primeira vez, na vida, vi lágrimas nos olhos do meu irmão. Lia, será que tem espaço para mim no projeto? Não como gestor, como voluntário. Quero ajudar de verdade. Olhei para ele por alguns segundos. Lembrei dos anos de humilhação, das sabotagens, da maldade, mas também lembrei de Dona Alzira escrevendo no testamento que as pessoas podem mudar. Júlio, o centro precisa de assessoria jurídica gratuita para as cooperadas, questões trabalhistas, contratos, orientação legal. Eu toparia. Sem salário, voluntário mesmo. Sem salário. E com supervisão, qualquer deslize, você sai. Aceito todas as condições. Estendi a mão. Bem-vindo ao centro Dona Alzira. Quando ele apertou a minha mão, chorou. Naquela noite, fiz uma live com Amanda mostrando o centro funcionando. 300 mil pessoas assistindo em tempo real. Comentários de mulheres do Brasil inteiro. Quero um projeto desses na minha cidade. Vocês são inspiração. Não desistam nunca. Antes de dormir, fui até o jardim do centro onde tinha plantado uma roseira em homenagem à Dona Alzira. E foi lá que finalmente encontrei Nina dormindo tranquila entre as flores. Peguei ela no colo e sussurrei. Obrigada, Dona Alzira. A senhora sabia que eu conseguiria. A gata ronronou, como se concordasse. No fim, não se tratava de 50 milhões de reais.
Tratava-se de provar que quando mulheres se unem, podem mudar o mundo, uma costura de cada vez.